Olá, sou o Hélder do canal Pena da Gralha e hoje gostava de vos falar sobre o podão de vinha. Bom, o podão, e mais particularmente o podão de vinha, é uma ferramenta que eu sempre me lembro quando era miúdo, quer o meu pai, quer o meu avô utilizarem. Este formato de podão é, daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu li, é mais ou menos tradicional aqui da Zona Oeste e era utilizado especialmente para as vinhas, para podar as vinhas. Daí chamar-se podão de vinha. Existem outros modelos de podões de diferentes regiões do país, adaptados um pouco mais à vegetação e ao trabalho para o qual iriam servir. Este aqui tem duas lâminas. Tem uma lâmina direita mais ao estilo de machadinha de um lado, que serve principalmente para podar troncos mais grossos e para cortar. Não é necessariamente bom para rachar, porque não tem uma clivagem. Como podem ver, a lâmina é totalmente direita e relativamente fina, portanto é boa para cortar e boa para cortar ramos, não muito grossos, mas ramos mais ou menos desta espessura. E depois tem uma segunda lâmina deste lado, que é uma lâmina curva, mais ao género de foice, e tem várias utilidades. Servia nas vinhas principalmente para cortar os ramos mais jovens da vinha e mais finos, e era muito mais eficaz, bastava agarrar nessa ramificação, encaixar a foice e puxar e cortava automaticamente esse ramo. Também tem várias aplicações, por exemplo, para cortar canas, e eu de seguida vou-vos mostrar essa técnica de cortar canas, podar pequenos ramos, ou seja, era uma ferramenta multifacetada e o tamanho pequeno da própria ferramenta facilitava também o transporte para os campos agrícolas, e era uma ferramenta que eu me lembro sempre, independentemente de ser para podar uma vinha ou não, quase sempre acompanhava, quer o meu pai, quer o meu avô, numa ida para o campo. Bom, para além da função de podar e de cortar ramos, esta parte do tipo foice também servia de roçadora, muitas vezes até erva para os animais. Também tem a funcionalidade, por exemplo, e eu vi executar várias vezes na matança do porco tradicional, em que utilizavam o podão, especialmente esta parte aqui curva, para abrir a barriga do porco. E como é uma zona bastante afiada da lâmina, permite colocar uma mão aqui nesta parte superior e permite fazer mais pressão de corte e com algum controle da barriga do porco para abrir. Esta parte aqui vi também ser utilizada, por exemplo, para desossar. Okay? Também uma das aplicações desta parte curva é, por exemplo, para descascar troncos ou pequenos ramos, e eu vi essa funcionalidade em ação principalmente para fazer cabos para enxadas ou para outras ferramentas agrícolas, em que especialmente em eucalipto, que era bastante utilizado, em que se segurava mais ou menos a lâmina assim, o podão, e raspava-se ao longo do tronco para descascar. Pronto, uma das aplicações do podão, como tinha falado, é como roçadora, especialmente esta parte aqui de foice, e uma das formas de fazer, por exemplo, aqui temos um caldo de salsa parrilha, uma liana, que é também espinhosa, mas podia ser silvas, por exemplo, e aquilo que podemos fazer é pôr um pé em cima, e aqui está onde o cal entra na terra, e colocamos aqui, encaixamos a foice no podão e cortamos, ok? E podemos fazer isto e vamos roçando à medida que queremos cortar. Aqui temos uma roseira brava, por exemplo, temos que colocar aqui. Se formos cortar aqui, tem a zona da ponta, vocês conseguem ver, está aqui a zona da ponta. Se nós formos cortar aqui, não vai funcionar tão bem, porque isto vai bater contra o nosso braço, portanto devemos cortar sempre entre onde surge do solo e a tensão causada pelo nosso pé. Aqui, e fica em tensão, e aqui podemos cortar mais facilmente. Bom, para além da função de roçar silvas ou outras trepadoras, também é muito prático e vi utilizar, e também cheguei a fazer algumas vezes com o meu pai, cortar canas. Por exemplo, nós cortávamos canas para o feijão, e também são ótimos para cortar canas. Se nós segurarmos aqui na cana e com a parte em foice colocamos em ângulo, e vou só tirar aqui estas silvas antes que apanhem a minha mão. Bom, como podem ver, o corte é limpo, se for feito na diagonal, e é ótimo, fica logo com a cana apontada para fazer, por exemplo, canas para o feijão, para espetar. No caso do bushcraft, podia ser muito prático para fazer logo canas para fazer algum tipo de abrigos ou tripés, por exemplo. Outra das funcionalidades que vos tinha explicado é para descascar, e podemos experimentar aqui, por exemplo, na cana.
podem ver. É bastante prático, esta parte curva em forma de foice torna bastante fácil este processo de limpar uma cana, quer seja limpar uma cana, quer seja limpar um tronco da própria casca. E temos aqui grande parte da cana já descascada. Para fazer o corte, tal como vos tinha dito, podem segurar a cana na diagonal. Aqui é preciso sempre algum cuidado, porque se o podão não estiver bem afiado, a cana pode exercer pressão e, obviamente, quer as folhas, quer a própria casca, pode cortar facilmente a mão. E podem ver cortes relativamente limpos. Bom, como podem ver, o podão torna bastante fácil este processo de limpeza de zonas agrícolas ou da margem dos terrenos, e era para isto que era bastante utilizado. Muitas vezes era transportado dentro de uma saca de serapilheira às costas, que era o meio de transporte, era a mochila de transporte para o material de campo, digamos assim, e acabava por ser uma ferramenta multifuncional que acompanhava o agricultor em quase todas as tarefas de campo. Pronto, para além de roçar canas com a parte em forma de foice, que é bastante prático, temos também esta outra parte, mais em forma de machadinha, também relativamente boa para cortar troncos, não obviamente muito grossos, para isso o ideal será um machado, mas para pequenas podas de ramos de árvores ligeiramente mais grossos, que esta parte tem alguma dificuldade depois em cortar. Okay? Vamos mostrar aqui com este tronco. E aqui o truque é ir abrindo ligeiramente, bom, é irmos mastigando à volta do tronco. E esta madeira está seca, este tronco está seco. Aqui estar a cortar um ramo verde, sem necessidade. Vão ver? E o podão deu conta do recado. Bom, o podão, para além da multifuncionalidade que vos mostrei, e de facto era uma ferramenta bastante utilizada e bastante interessante, pelo menos aqui na Zona Oeste, é preciso obviamente ter algum cuidado a trabalhar com o podão, porque não é das mais seguras. Como podem ver, temos aqui um bico e uma lâmina afiada que, quando estamos a utilizar esta parte da frente, está relativamente próxima do nosso braço, como podem ver, e ao mínimo descuido este bico enfia-se rapidamente na nossa carne. Portanto, é preciso ter sempre algum cuidado a trabalhar com o podão, é preciso ter alguma perícia também a fazê-lo. Felizmente eu tive tempo de treinar quando era adolescente ainda com o meu pai, quer nas vinhas, quer, como tinha dito, a roçar canas para o feijão. Portanto, eu ainda tive tempo de fazer um pequeno estágio quando era adolescente na arte do podão. Bom, este foi um vídeo sobre as funcionalidades do podão de vinha. Futuramente irei falar sobre outros modelos de podão. Se tiverem mais coisas a acrescentar, com certeza que terão. Terei todo o gosto em ler. Por favor, não hesitem e coloquem aqui nos comentários por baixo do vídeo, ok? Obrigado e até à próxima.